de poder estar aqui. Foi algo inusitado. Eu vi o cartaz, era mais ou menos umas 2 horas. Aí almocei, fui dormir. Aí nesse cochilo eu sonhei entrando por essas portas. Aí eu acordei, eu disse, eu vou lá. Amém? Deus abençoe o pastor Josildo. Deus abençoe a sua digníssima esposa. Deus abençoe o nosso evangelista, o nosso presbítero, os demais obreiros que estão aqui na retaguarda. Com certeza estará intercedendo. Deus continue abençoando a membresia da igreja. E creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Quem abriu o livro em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, que diz assim: havendo escapado, diga comigo, havendo escapado. Havendo escapado. Amém, vírgula. Então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapado do mar, a justiça não deixa-o viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair, morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus, com D minúsculo. Senta dando glória e adorando a Jesus, que é digno de honra e de glória e de todo louvor. Eu me lembro que quem me trouxe aqui era, eu acho que, o evangelista Paulo, em 2011, se eu não me engano, quando eu estive pregando aqui pela primeira vez, e tornamos assim uma aliança. Faz uns bons anos que não retorno. Passei por algumas situações. No final da mensagem, nós contamos em um testemunho de que Deus é aquele que faz milagres. Meus irmãos, o livro do Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o Dr. Lucas. Dr. Lucas teve a sua participação entre os 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada, escrevendo 2. O primeiro da sua autoria, seu nome é Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, que é um evangelho mais detalhado, principalmente acerca de enfermidades e mais informação. Detalhe, Lucas não andou com Jesus, mas ele foi procurando informações, diferente de Mateus, que foi discípulo, diferente de João, que foi discípulo de Jesus, e de Marcos. Mas Lucas foi buscando a fundo, aprimorando os seus sermões. E é um livro muito rico. E Atos dos Apóstolos também, quem escreveu foi o Dr. Lucas. A palavra Atos não é o nome de uma pessoa, mas observe, Atos dos Apóstolos, porque este livro vai falar acerca do Atos dos discípulos que se tornaram apóstolos depois do derramamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, a promessa que para uma ocasião e depois se retirava. E não era todo mundo que tinha o Espírito Santo de Deus. Ou tinha que ser rei, ou sacerdote, ou profeta, ou juiz. Apenas essas 4 categorias que recebiam apenas uma porção. Era como se fosse uma colher de chá. Era uma medida. O Senhor se utilizava do profeta, do juiz, do sacerdote ou do rei para uma ocasião, apenas isso. Mas quando Deus usa o profeta Joel dizendo: nos últimos dias
O Senhor descerá sobre toda a carne. Está quebrando o paradigma, dizendo: vai receber o escravo, vai receber quem não é rei, vai receber quem não é profeta. Toda a carne receberá o Espírito Santo. E assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre. E os discípulos receberam essa capacitação, porque sem o Espírito Santo a mensagem é essencial. Não há batismo, não há renovo, não há libertação, mas é o Espírito Santo que manifesta através da palavra, através do ensino e através do louvor. Sem ele aqui ia ficar sem graça, seria um feijão sem sal, seria algo sem um ingrediente principal. Mas o bom que ele está aqui, já está presente, já está falando. Ele só está esperando você adorar para ele te tocar e te encher com o Espírito Santo. Depois que os discípulos receberam então o Espírito Santo, se tornaram-se apóstolos e começaram a pregar o Evangelho, não só em oratória, porque enquanto muitos estão se preocupando com uma boa oratória, apresentar o seu conhecimento, estribar toda a sua eloquência, os discípulos pregavam o Evangelho de prodígios, milagres e maravilha. Não ficava apenas em discurso de palavras, como diz Paulo, dizendo aos romanos, palavras persuasivas, mas um Evangelho evidenciado, que como diz que Deus cura Atos dos Apóstolos, porque vai falar sobre cada um deles, os Atos dos Apóstolos, e também nos últimos capítulos vai falar um pouco da convenção de Paulo e do que Paulo fez através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas chegando aqui em Atos capítulo 28, nós acabamos de ler esse texto até o versículo de número 6. Observe que a parte A do versículo 1 diz: havendo escapado. Para nós entendermos o capítulo 28, a gente precisa entender então o capítulo anterior, que é o capítulo 27, porque todo texto tem o seu contexto. Observamos que Paulo estava preso por pregar o Evangelho de cidadania, pois ele era romano e também judeu. Ele foi preso por pregar o Evangelho. Ele não poderia ser julgado pelos judeus, pelo fato de também ser romano, e por isso estava sendo levado a Roma para poder ser julgado. E ele estava em um navio de um grande porte, pois aquele navio e os tripulantes que estavam lá era de 276 pessoas, a maioria presos, o restante eram soldados ali fazendo a segurança. E Paulo recebe a revelação ao iniciar a embarcação, dizendo que a navegação seria perigosa, mas quem daria ouvido a um simplesmente homem que estava preso, né? E Paulo então falou, ninguém deu credibilidade, então seguiram a embarcação, e os irmãos já conhecem a palavra, que houve grande reboliço, que custou quase a morte de todos, uma tremenda tempestade. Foi uma tempestade de vento muito forte, de águas agitadas, que durou quase 14 dias. E segundo a lei da física, eles tiveram que jogar coisas pesadas, porque quanto mais o barco for maneiro, mais difícil de ele naufragar. E então todo mundo ficou sem comer há dias, todo mundo ficou apavorado, porque o barco balançava de uma forma violentamente, e todo mundo estava apreensivo, e todo mundo achava que ia morrer. Mas em uma noite daquela, no meio dessa turbulência, porque foram dias consequentemente, sucessivamente, de turbulência, de tempestade, de ventos fortes, de águas agitadas, todo mundo ficou sem dormir. Quem ia dormir numa situação daquela, em um alto mar, onde eles estavam navegando? Mas Paulo recebeu de Deus uma revelação. Quando Deus se apresenta, ele disse: olha, importa que você vá a Roma e se apresente a César para ser julgado. E ainda lhe digo mais: quem está com você neste barco, nenhuma vida se perderá, somente o navio.
Interessante aqui, o primeiro ponto para nós aplicarmos algo é que Paulo conseguiu ouvir a voz de Deus no meio de uma tempestade, no meio de um vento forte, no meio de águas agitadas. Que dificilmente é difícil de escutar a voz de Deus mediante essas circunstâncias. Pense numa situação em que a gente tem dificuldade de escutar a voz de Deus em meio ao caos, em meio à beira da morte, em meio a tempestades, mas Paulo ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, pela manhã ele olha para todos que estão ali com medo, desesperançoso, achando que ia morrer, vento forte, o barco balançando, a ponte se quebrar, e Paulo diz: varões, o Senhor esta noite falou comigo que importa que eu esteja a Roma para mim ser apresentado a César. E ele também falou para mim que nenhuma vida de vocês se perderá, apenas o barco. Alguém poderia dizer assim: olha, tu estás dizendo porque tu não conhece minha história, mas ninguém poderia acusar, porque Paulo estava na mesma situação. Eu acho que você não entendeu. Todas as vezes que alguém chega com uma palavra, o que é que a gente diz? Você não sabe o que estou passando, você não sabe o meu processo. Paulo estava no mesmo barco, passando pela mesma tempestade, mas cheio do Espírito de Deus, com uma confiança naquilo que Deus lhe prometeu na revelação da noite. Ele diz: eu estou na mesma condição de que vocês, mas eu estou bem, porque ele disse que nenhum de nós irá morrer. Oh, glória! Quem é você no meio do barco? É aquele que está desesperado ou aquele que escuta a voz de Deus e fica confiante nas promessas? O Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você: confie naquilo que eu te prometi. Se eu falei que você não vai morrer, não vai morrer. Se eu falei que vai dar certo, vai dar certo. Se eu falei que a porta vai se abrir, ela vai se abrir. Não importa a velocidade do vento e nem a fúria do mar, aquilo que Deus te prometeu está de pé. Será que tem crente pentecostal que chegou aqui para fazer barulho que o diabo não gosta? Então abra a tua boca para adorar Jesus. Ele é para a sumitéria. Paulo estava na mesma condição. E o que me chama a atenção, pastor Josildo, é que Paulo depois, é muito forte essa palavra, depois de ter falado que eles não iam morrer, o barco balançando para cá, o vento forte, Paulo é doido, ele pega pão e bebe, pega água e diz: coma e beba. Eu me disse: está ficando doido? Olha aí a gente jogando as coisas do navio para o navio ficar aliviado, e você está nos dando pão, nos dando água. E disse: faz dias que você não come, pode comer do pão, pode beber da água, vocês não vão morrer nessa tempestade. Deus precisa nos dar essa confiança, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: precisamos confiar em Deus. Fala mais uma vez, diga: nós precisamos confiar em Deus. Um negócio terrível, e Paulo dando pão. Renato, Kelebarácia, Replóvia, dando água, e diz: vocês estão desesperados à toa. O problema, irmãos, que é mitzal, é blóvia. Depressão é tristeza de uma coisa que aconteceu. Ansiedade não, ansiedade é diferente. É antecipar aquilo que não vai morrer. E Paulo dizendo: tranquilize. Mas vamos lá, porque a hora... E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora a profecia, a revelação que Paulo deu um nó na cabeça. Porque Paulo diz: se a gente estamos num barco e precisamos do barco. Às vezes Deus fala coisas que a gente...
A gente quer ter a dimensão da palavra, mas só que Deus, irmão, sabe o que está falando. E de fato, depois, a tempestade foi tão grande que colide ali com as pedras, e ali o barco se quebra e vira em pedaços. E os 276 pessoas ficam agarrados nos destroços do navio, e todos sobrevivem como Deus falou para Paulo. Agora, para você dar glória misturado com aleluia, aí todos se acharam na ilha Malta. Aí no capítulo 28, você percebe, canta, que a parte A diz, havendo escapado. Mas só quando você vê o capítulo 28, você vê Paulo saindo de um problema, entrando para outro problema. Não, eu vou repetir de novo para ver se você pega essa palavra. A gente vê Paulo escapando da morte, e a gente vê que logo no capítulo 28 Paulo vai passar também pela morte de novo. Aí o escritor dizia, havendo irmão, não demorou um dia não, foi questão de horas. Mas só que eu entendo aqui, a revelação da palavra é essa. Sabe o que Deus está dizendo? Se eu fiz você escapar do processo passado, não é esse que você vai morrer. Não era para você dar glória, misturar. Qual o tamanho da revelação? É para você adorar. Pega na mão desse crente, por gentileza, diga assim: se Deus fez você escapar das provações passadas, não é agora que Deus vai te deixar só. Você vai escapar de novo. Abra a tua boca para dar. É saindo de um revólver afargue e entrando em outro processo, mas ele entrando em Deus, livrando. Irmãos, é processo em cima de processo, é prova em cima de prova, é vale em cima de vale. Mas olha você aí, de pé, aleluia, de pé. Porque alguém quer ver você parado, alguém quer ver você retrocedendo, mas alguém vai te ver de pé. Só os sobreviventes, levanta dessa cadeira, dá um glória e senta. Pode adorar porque é de graça. O barulho da igreja é isso, a adoração, é a glória, é a aleluia. Aí chegando à ilha Malta, havia os bárbaros, havia uma fogueira. Então Paulo, ele vai somar. Ele chega no lugar que já tinha gente, que já tinha fogo, então ele vai somar. Não vou nem entrar nessa parte. Aí ele pega os gravetos. E quando ele pega os gravetos, pelo calor da fogueira, uma vírgula. Porque aonde tem fogo, cobra se revela e sai. Canta. Fogo faz a cobra sair da toca. E a víbora morde a mão de Paulo.
não foi uma mordida paliativa, foi uma mordida que ela agarra. Significa que os seus dentes, as garras do dente, cravou. A possibilidade de 100%, onde ela ejaculou o seu veneno. E o que me chama a atenção dentro desta palavra é que os bárbaros e os que estavam ali, que passaram o naufrágio do navio, olhou para Paulo, que não conhecia ele, e disse: rapaz, esse homem deve ser um homicida, está aqui. Esse homem deve ser homicida, matou muita gente, esse homem deve ser ruim, perverso, porque ele escapou quase agora do naufrágio. Não tem nem 3 horas e já vai morrer. Observamos, irmãos, que eles julgam Paulo, porque tem gente que acha que sofrimento é sinônimo de punição de Deus ou de justiça de Deus, como se Deus estivesse castigando. Irmãos, tem provação que é para um propósito. Então tire da sua mente que todo sofrimento é castigo de Deus. Não é. Deus tem seus propósitos. Veja, Jó, o que não encaixou, ele faz. Bildade e Zofar, os 3 amigos de Jó, o que não encaixou na mente deles é essa: Deus jamais faria uma coisa dessa para alguém que é correto. Mas Deus resolveu prová-lo e acabou. É isso que eles... É tanto que no capítulo 38 eu disse: Jó, olha, eles não falaram que era bem por mim. Não falaram muito bem de mim. Então faz o seguinte: manda eles fazer um sacrifício. Tu vai orar e tu vai pedir para que eu perdoo. E se você disser não perdoo, eu vou matar tudinho. Mas Jó disse: não, eles vão ter que sentar na mesa, comer do bolo. Eu quero tudinho. Quem me julgou, quem me apontou, quem não entendeu, vai ter que ver a minha vitória. Não vai morrer não. Ô glória. Interessante, capítulo 42 dizia: os amigos de Jó sentaram na... Aí o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus me deu uma revelação. Recebe essa palavra. Todo começo de um processo a gente é julgado. Todo começo de uma prova, de uma situação, de um processo, sempre somos intitulados, rotulados, julgados. As pessoas olham, as pessoas julgam, as pessoas começam a dizer, a falar, porque ele foi mordido. Disseram: isso é um homicida, isso é um homem perigoso para acontecer. É tanto que disseram: a justiça não deixa-o viver. Mas todo o processo de uma provação, de um sofrimento, somos julgados, rotulados. Agora tem uma coisa: quando você passa, sobrevive, aí muda. Diga assim: aí muda. Aí alguém já não chama você de homicida. Eles disseram: rapaz, isso deve ser um semideus. Porque quando você passa o processo, vem os elogios. Tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Rapaz, Deus é na tua vida. Mas antes as bocas falavam ao contrário. Então as mesmas bocas que te julgam hoje serão as mesmas bocas que vai dizer que Deus é na tua vida, que Deus é fiel para cumprir promessas. Mas escute, para eu entrar aqui rapidinho no que Deus fez. Mas observe que quando
Mordeu, irmãos, ele ficou gravado. E Paulo, irmão, disse: já que tem fogo aqui, vou jogar ela no fogo. Cante. Versículo 6. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, todos, é como se estivesse numa arquibancada dizendo: daqui a pouco ele incha e daqui a pouco ele entra em óbito. Alguém disse: eu já sei, isso aí daqui a pouco vai morrer. E todo mundo olhando para Paulo. Era Paulo movimentando e eles. Aleluia, glória. Deixa eu dizer uma coisa para você. É mais gente esperando dar errado do que pouca gente que torce ao teu favor. Pastor José, é muita gente na arquibancada só esperando dar errado. Eu não sei que tipo de gente, de crente que se alimenta da tristeza ou da desgraça alheia dos outros para se gloriar. Sangue de Cristo tem poder. Existe uma arquibancada esperando dar tudo errado. Olha o irmão, diga assim: se alguém estiver esperando, doa uma cadeira, porque vai cansar. Vai cansar. Todo mundo esperando: vai morrer, vai inchar, vai inchar. Mas passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, passou 4 horas. Eu acho que ele estava cantando da harpa: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. E alguém dizendo: rapaz, não inchou nem a perna, não inchou a mão, nem tonto ele tá, nem cambaleando tá. Vai-te que saia. E a minha Bíblia diz em Atos capítulo 28 e o versículo de número 9: e esperando já muito, vendo que não incômodo lhe sobrevinha o modo de parecer, nada aconteceu com Paulo. E aqui que está a revelação desta mensagem: Deus permitiu a víbora morder a mão de Paulo, mas o que Deus não permitiu foi o veneno fazer efeito. Deus pode até permitir a víbora te morder. Ai, Deus, mas o veneno não vai fazer efeito. Ela é barata, aleluia. Deus pode até permitir a macumba bater o tambor, o macumbeiro bater o tambor, jogar a galinha preta, acender vela, botar o guidar com cuscuz, ir na mata virgem, na encruzilhada, jogar pó de pembo, jogar areia de cemitério no teu telhado, ou a pá do coveiro, ou tirar uma foto, colocar lá no cemitério de 7 palmas para você morrer, ou colocar você debaixo de uma entidade de perdi com o teu nome enrolado com alguns nós. Não importa o que alguém faça, o esforço será em vão. É alguém fazendo e Deus dizendo: vai ser em vão, vai ser em vão, vai ser em vão, porque eu guardo, eu protejo os meus. Pastor, o senhor tem alguma coisa para assimilar isso aqui? Você quer quantos? Hebreus capítulo 11, versículo de número 34: pela fé tiraram a força do fogo. Eita, Jesus, agora. O escritor aos Hebreus está se referindo aos 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. O que é que Deus fez?
Porque tem muita gente que acha que Deus entrou quando eles estavam lá dentro. Não, Deus entrou quando eles entraram. Porque o livramento não foi dentro, já começou fora. O rei Nabucodonosor escolheu os soldados fortes dizendo: leve para dentro. E os soldados, quando foi aberto, Aleluia. o vapor e o calor, porque foi aquecido quantas vezes? E o bafo muito forte já matou os soldados que trouxe eles na porta. Então o livramento, Deus já estava entrando com eles. Glória a Jesus. Era para os 3 jovens já morrer ali. Cante. Detalhe, eles estavam amarrados, os pés e as mãos, porque atados, amarrados. Mas Deus disse: já que esses morreram, eu vou entrar com vocês. E lá não foi o fogo que, aleluia, desamarrou, foi o próprio Deus. Porque alguém amarrando e Deus desamarrando. E ainda Deus diz: olha, enquanto eles estão lá fora, vamos passear um pouco por aqui. E é aí que se encaixa. Eles viram o fogo. O fogo tinha. O fogo estava lá. Mas Deus tirou o quê? A força. Porque o fogo tem a força de queimar, de derreter, de destruir. Mas Deus disse: só vai ficar a labareda, só vai ficar a aparência, mas a força eu tiro. Eu tiro. Eles passeando e o fogo, a força foi embora. Porque Deus tirou a força do fogo. Deus é terrível. Para Ele dar vitória aos servos seus. Aleluia. Pronto, sobrou quase 15 minutos. É do 8, né? 8. É porque eu não sei a hora. Pronto. Eu entrego 8 horas. Amém? Meus irmãos, no dia 1 de abril, eu estava em uma residência de uma mãe que eu tenho de coração, que é Maria José de Lima, e ela tinha feito um tipo assim, uma comemoração do meu aniversário. Tinha bolo, tinha almoço, e eu passei mal naquela tarde. No outro dia, eu tinha uma viagem para ir para São Paulo, que tinha programado para passar 2 semanas em São Paulo, e ir com os meninos, que é o André Lira, o pessoal conhece, e a gente ia lá para os congressos de Gideões, né, que o André foi pregar, e de lá eu tinha uma agenda em Chapecó, que é no mesmo estado de Santa Catarina, sendo que eu estaria só para passar 2 semanas. Também tinha uma outra programação para ir para o Rio, depois para Mato Grosso, enfim. Sendo que depois, quando eu passei mal, eu senti que eu não fui mais o mesmo, e foi uma pressão alta. E de fato eu já sofria de pressão alta, mas eu não cuidava muito devido aos processos, as correrias, os compromissos. E aqui é um alerta para quem é ministro, para quem é servo de Deus: cuide da sua saúde. Vá para um posto, vá ferir a sua pressão, amém? Vá fazer um hemograma, veja como está a sua saúde, porque às vezes a gente corre muito e esquecemos de cuidar. E eu tinha o que na época 3 igrejas, estava com muitas ocupações para lá e para cá, e muitas das vezes a gente não cuida de nós mesmos. Então cuide da sua saúde. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, porque se você não cuidar hoje, vai ter um tempo que você vai ter que só parar para cuidar de você, e eu espero que isso não aconteça.
Então sábado é ministrar. E então eu tomei um remédio de pressão e ali eu fiquei com febre e dor no corpo e aquele negócio para eu não ir. Eu disse, mas eu vou, porque eu não vou jogar dinheiro fora. E fui e viajei, cheguei lá na casa do pastor André Lira e de repente, irmãos, aquilo que eu comia não se sustentava, eu colocava para fora. E mesmo assim pregando à noite, Deus me dando graça em São Paulo. E ali fomos para o congresso. No período de uma semana do congresso de Deus, eu fiquei até um pouco bom. Mas depois, quando eu fui para Chapecó atender as agendas de 2 semanas, é que fiquei ruim ainda. Fiquei sem dormir, só emagrecendo, perdendo peso, muita fadiga, né, muita fraqueza. E às vezes as pessoas preparavam um banquete, alguém de fora, de Pernambuco, de Recife, e eu não comia nada, porque nada sustentava, aquela coisa toda. E o pessoal, você vai vir aqui para o Rio? Aí eu disse assim, é melhor voltar para casa porque eu não estou bem. Então eu retornei para casa. E quando eu cheguei com poucos dias, eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu sabe de uma coisa, eu sentindo arritmia, sentindo o coração acelerando de madrugada, uma fraqueza enorme, muita fadiga. E ali eu disse, eu vou fazer um hemograma pago, porque com certeza se eu chegar desse jeito, eles vão fazer exame de sangue, e vou pegar exame de sangue, veio e vou na emergência e mostro para eles. E de fato, eu dei uma olhada nos exames, fui pesquisar e vi que o negócio estava sério. Né? Não deu para entender muito, mas algo dizia que a plaquetas estava muito baixa e que tinha algo de ser investigado. Falou umas coisas lá. Então, quando eu cheguei lá no IMIP, através de uma amiga minha, que na época era uma dirigente de consideração da filial, que trabalha lá, ela me levou ao doutor lá, SPA, lá do IMIP, e ele me atendeu e ele pegou o exame de sangue e disse, rapaz, realmente a gente precisa, vamos repetir. E me deixaram numa sala, uma hora e meia, e ali vieram, e o doutor disse, olha, ela já me falou que você é pastor, eu não sou crente, mas conheço um pouquinho da palavra. O doutor disse para mim, você conhece aquela passagem bíblica que Pedro andou sobre as águas? Desconheço, tenho até mensagem nela. Pois é, se prepare para você andar sobre as águas. Ele não me falou nada o que é que eu tinha, mas ele já se ligou. Eu também estava nervoso, eu estava um pouco apreensivo, um pouco ansioso, e ele achou por bem de não me falar. Ele disse, olha, a gente acionou uma ambulância e você vai ter para Otávio de Freitas. E ali veio uma ambulância, e a gente chegou lá, Otávio de Freitas. Quando eu me sentei lá, a triagem pegou os exames e ela disse, é você, Otton Santos Silva? É aqui, sou. Ela olhou assim, chamou o maqueiro e disse, olha, leve ele para UTI, para a sala vermelha. E ali eu já fiquei acismado. Aí quando, irmão, a questão, irmão, quando eu entrei naquela sala vermelha, porque eu já fui para orar, mas não estava indo para orar, eu estava indo como um paciente, e a gente sabe que ali é um lugar que é estado grave, né? Que ali é quando precisa de cuidados, de situações que precisam ser resolvidas. Porque a UTI é para situações para ser resolvidas. Quando elas são resolvidas, vão para amarela, vão para verde, enfim. E ali, quando eu cheguei ali, irmãos, todo mundo entubado. Já cheguei já vendo os médicos reanimando um. Então você já entra com um problema, já vê outros problemas. Então eu comecei a chorar, fiquei vulnerável. E eu disse, o que é que eu tenho? Porque não me falaram. Ninguém tinha me falado. Não, você chegar na UTI, você não sabe o que é que você tem. Eu, na minha concepção, imaginava que eu estava com anemia, que meus lábios estavam brancos demais. Eu estava muito magro, estava pálido, estava muito pálido, parecia uma cor de papel. E ali eu comecei a chorar, e a menina que veio na ambulância, que é uma técnica de enfermagem que sempre vai com os pacientes,
ela, fique tranquilo que a gente... Aí o doutor veio, e o doutor disse, por que você está desse jeito? Não, porque eu não sei o que é que eu tenho, o que é que eu estou fazendo aqui na sala vermelha. Ele disse, olha, não te falaram. Não, veja só. Então eu vou ter que lhe falar. Os exames aqui indicam que seus 2 rins estão paralisados. E suas taxas tão altas, que menos do que isso pessoas entram em óbito. Eu não sei como é que você não morreu. Ali pronto. Se eu estava desesperado, fiquei 3 vezes, né? E ali eu comecei a chorar, disse não, está errado isso aí. Ele disse, a gente vai ter que fazer outro exame. Né? Tem um hemograma, pau que você fez na clínica, tem o do IMIP que fez hoje, né? Mas vamos fazer novamente. E ali, e disse, agora infelizmente vai ter que ser amanhã. De manhã que vai vir esses exames. Irmão, alguém aqui já esteve na UTI como paciente? Alguém aqui? Pronto. Irmãos, dormir na UTI, misericórdia, é como se fosse, vamos dizer assim, uma demonstração. Eu não vou dizer que não é um inferno, irmão, porque o inferno não tem nem como descrever. Porque, irmão, durante a noite tinha gente pedindo para morrer. E foi exatamente umas 3 senhoras, um do lado, um do outro. Me mata Deus, me leva a Deus, pedindo a morte. Por causa da dor, daquela situação. Desenganado. Né? E de repente uma máquina parava e levava o corpo. E você ficava sem dormir. Quem é que vai dormir, irmão, numa UTI? E essa movimentação, né? Sangue de Cristo tem poder. E ali apavorado, com medo, tudo, irmãos. E quando foi de manhã, me levaram e disseram, você vai fazer ultrassom de rins. E quando eu cheguei na ultrassom de rins, eu escutei o homem dizendo, rapaz, o rins esquerdo encolheu igual um limão. Né? Aleluia. E ele disse para mim, olha, realmente tá difícil. Aí de lá me levaram numa sala. Eu disse, eu vou fazer o que aqui? Você vai fazer um procedimento cirúrgico. A gente vai ter que colocar um catéter no seu pescoço, vamos dar uma anestesia no seu pescoço local e vamos pegar a veia central do seu coração para a gente colocar o catéter, porque infelizmente você vai ter que fazer hemodiálise. Se você não fizer, você vai morrer. Ali, meu Deus do céu, desabou tudo. E ali chorei, Senhor, desde a minha juventude eu te sirvo, tenho andado retamente aos teus olhos. Por que que eu estou aqui? Eu só vivo fazendo a tua vontade, pregando. E era isso que às vezes, né? E eu queria ir para casa. Tem gente que queria estar aqui sentado agora. Eu queria ir para casa, eu queria sair dali. Eu queria que tudo aqui dali fosse uma mentira. E eu dizia, doutor, quando é que eu vou sair disso? Você não tem previsão. Infelizmente você vai ter que ficar aqui. Você vai passar uma jornada aqui. E ali fez aquele procedimento cirúrgico. As minhas pernas batiam uma na outra, do frio, do medo, de tudo, pastor José. E passava o filme, eu dizia, Senhor, meu Deus, eu estou em tuas mãos. E ali disse, como você está fazendo hemodiálise, então a única solução é isso. Então você já não vai estar mais na UTI, você vai estar no corredor, vai para o corredor, vê, está num monte de gente ali, de tudo, né? No corredor fica todo mundo que vai estar atendido, que vai ser atendido, e aqueles
que foram atendidos, que estão em recuperação de tudo que você imagina, tuberculose, tudo que imaginar. E eu ali naquele corredor, fiquei 9 dias naquele corredor. E tinha horas que o médico tem que passar assim, porque não tinha lugar para passar. E muitos diziam lá fora: Pastor Otto vai morrer. Foi muita gente dizendo: dessa aí ele não passa. E ali, irmão, quando deu 4 dias, eu com medo, eu numa situação, Deus, Ele falou comigo diretamente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Era 1h30 da manhã e o Senhor, Ele falou assim para mim: se eu não te curar, o que é que tu vai fazer? Eu disse: Jesus, eu não vou fazer nada. A única coisa que eu não vou é sair da tua presença. Jamais. E Deus disse: muita gente está orando, muita gente está me pedindo para eu te curar, mas eu vou te dizer que não vou te curar, e que tu vai fazer hemodiálise, e eu não vou te dizer o que é que eu vou fazer lá na frente. Por enquanto tu vai ficar assim, tu não vai morrer. Eu disse: Deus, eu quero uma coisa, eu quero graça. Graça para suportar. Por que Deus falou assim desse jeito comigo? Porque Deus está dizendo: aceite o processo. Porque eu que estou te colocando. Porque não adianta a gente ficar emburrado, brigar com Deus. É feito Davi. Davi, quando Deus feriu o menino, Davi ficou lá no altar da casa dele lá, orando, desesperado, sem comer 3 dias, sem comer, sem tomar banho, desesperado, em jejum. Senhor, meu filho. E o desespero é tão grande que todo mundo estava assustado. Aí o menino morreu, aí os soldados conversando assim: rapaz, se Davi está assim, imagine se ele souber que o filho dele morreu. Aí eles falando, aí Davi escutou, disse: meu filho morreu? Aí um olhou para o outro: sim, Senhor, seu filho morreu. Aí Davi se levanta e diz: preparem a melhor vestimenta, preparem o melhor banho, que eu vou descer à casa do Senhor para adorar. E quando retornar, eu quero que faça um grande banquete. Irmão, o servo disse: olha, a gente tem que te perguntar, o senhor pode até tirar nosso emprego, nos matar, mas a gente está sem entender esse negócio. O senhor estava ali se matando, se destruindo, o senhor estava numa situação ali sem comer, a gente vinha com comida, vinha com água. Rapaz, o que está acontecendo? E agora o Senhor disse que vai tomar banho, que vai se vestir a melhor roupa, vai descer para adorar, e ainda quer o banquete. Davi disse assim: o menino está vivo ou está morto? Ele disse: está morto. Ele disse: enquanto tem vida, orava eu, mas se morreu, acabou-se. É o não de Deus. E Deus às vezes diz não. E aí? E eu vi muita gente, irmão, assinando o termo. Aquele assinar o termo, irmão, é a mesma coisa de assinar o óbito. Dizer: eu não faço hemodiálise mais, eu vou para casa. Até quando eu fui para a enfermaria, a gente desistindo: não vou fazer mais hemodiálise, eu vou para casa, sabendo que ia morrer. O médico disse: vocês vão morrer. Enfim, fiquei nesse processo 3 anos e 4 meses. Está aqui o meu braço. Amém? Não sei se dá para ver, né? Que é onde era o acesso. Eu era furado 3 vezes na semana, que é 4 horas de relógio na prontona, 4 horas de relógio. O meu sangue 3 vezes ao dia. 3 vezes por semana, e 4 horas o relógio passava, o sangue passava pelo capilar, passava pela máquina, porque a máquina faz 2 coisas: ela filtra o sangue e tira o líquido em excesso. Porque quem tem rins parado não urina
a maioria não urina. Por isso que o que bebe, né, é tirado da máquina. É por isso que quem é renal, faz hemodiálise, não pode beber muita água, né? Mas por misericórdia, Deus permitiu eu ainda urinar 30%, pastor. Tem isso também. Eu não podia comer muita coisa. Meu irmão, grande era o processo. E eu saía da máquina, às vezes um pouco triste, às vezes um pouco, né, o corpo pedia a cama. Claro, né, irmão? Você passar debilitado, né? Debilita o corpo e aquela situação, enfim. Mas, irmãos, eu continuei pregando, continuei adorando, e era o que as pessoas olhavam e diziam assim: como pode ele com esse catete no pescoço, que eu passei 2 meses, depois veio o permiquete, que é outra cirurgia que faz aqui no peito, né? Sangue de Cristo tem poder, que abre lá para pegar a veia central, aí depois vem, né, essa cirurgia que une a veia, as artérias, para poder o sangue ter a velocidade, e enfim. Continuei, e muita gente dizia: não vai suportar, vai morrer, não vai suportar, vai morrer. E contando ligeiro, e ali com 1 ano de hemodiálise eu fiz os exames para o transplante, para ficar na frente do transplante. E vocês sabem, né, que nem todo mundo que estão sentados ali estão aptos a ter transplante. Tem gente que está ali, está condenado a morrer ali, acabou-se. Que nem todo mundo pode ser transplantado, né? E ali o médico dizia para mim, e eu tinha culto lá, eu fazia culto nas terça-feiras, viu, irmão? Deus fez eu cair na graça lá do Dr. Rodrigo Leite, né? E lá ele dizia assim: qual é a palavra de hoje, pastor? Ele nem me chamava de outro, chamava pastor. E ali eu pregava para ele, aí vinha uma técnica, via outra, não vi, estava aquele negócio bom. E ali eu fiz o exame, ele disse: olha, está tudo certo, você está apto, então aguarde. E finalizando, aí chegava uns lá, disse: eu sou transplantado. Foi transplantado com quanto? Com 10 anos. Um chegava transplantado com 15. Eu digo: meu Deus, eu tenho só 1 ano e pouco. Meu Deus, na fila. Mas diga para o teu irmão: Deus conhece o teu limite. Diga assim: Deus conhece o teu limite. Aí passando 2 anos e meio, aí Deus começou a usar os vasos. Vou lhe tirar da máquina. Tu não vai morrer, porque ainda tu vai subir nas aeronaves. Tu ainda vai pregar o meu nome. Eu te preservei porque tu é meu instrumento na terra. Aí Deus foi falando, usando gente de algo que eu nunca vi na vida. E Deus foi fazendo promessa. E as pessoas diziam: vai morrer, porque minha tia morreu, porque meu primo morreu, porque fulano. É assim. Se você disser que vai hemodiálise, todo mundo tem uma história, né? Não, porque alguém da família morreu. Sempre é isso, é quase consolando. Só faltava o povo botar dentro do caixão e me enterrar. Cante, glória, aleluia. Muita gente esperando, vi gente se gloriando, gente rindo por causa disso. Irmão, então eu não vou nem contar muita coisa. Aí ali, irmãos, quando foi outubro do ano passado, no dia 8, eu estava lavando os pratos e o meu celular sempre muito silencioso, e ali sem ligação. Quem é essa ligação aqui? Aí eu fui no WhatsApp, cheguei lá, tinha um áudio. E o áudio dizia assim: aqui é o doutor João, do setor de transplante de rins, ligue urgentemente. Aí eu liguei urgentemente, ele disse: aqui é o doutor João do IMIP. Está vindo rins de Sergipe, que é compatível a você. Você está no primeiro da fila. Vá dialisar na clínica 3 horas e espere eu mandar um texto para lhe dizer o horário da sua cirurgia. Cante. 3 anos e 4 meses. E ali cheguei lá na clínica e todo mundo ficou alegre. Eita, o pastor vai ser transplantado. Mas ao mesmo tempo o pessoal dizia: rapaz, a gente vai ficar triste porque o culto vai terminar e tu que agita aqui, a palavra é um brilho aqui. Eu digo: mas eu vou chegar aqui de vez em quando eu vou lá. De vez em quando eu vou lá, passeio lá, o pessoal deixa as portas abertas. Aleluia, mantive meu testemunho, irmãos.
do cozinheiro, da cozinheira, todo mundo conhece lá, Hospital Maria Lucinda Infantil. Pergunte lá no setor de hemodiálise. Vocês conhecem Pastor Otto, da recepção, das técnicas, técnico, todo mundo me conhece. Diga glória a Jesus. E ali, irmãos, eu dialisei, ele mandou o texto, disse: olha, 4 horas da manhã é a sua cirurgia. Mas eu não sabia que seria muito complexo. E quando eu cheguei, mandaram assinar o termo, disseram: você vai ter que ser entubado. Eu digo: misericórdia. Você vai receber anestesia geral. Eu digo: misericórdia. A cirurgia vai durar 2h30 a 3 horas. Eu digo: misericórdia. Você vai ser aberto, tal, na sua barriga. Não vai ser tirado nenhum rins. Vamos só implantar esse rins. E assim, nesse tempo, por quê? Porque você sabe, né, que a gente vai fazer o nosso trabalho. É o corpo que vai lhe dizer. Tem uns irmãos que é transplantado e logo após a cirurgia o corpo já rejeita. E lá tem lá, o GT, no IMIP, a maioria tem gente lá rejeitado, com dificuldade de urinar. Irmão, urina lá é como se fosse ouro. É tanto que a gente fica com um pote medindo, porque só pode ser liberado se você urinar com 2 litros por dia. E ali fiz a cirurgia, porque eu estou importando, porque eu já passei do horário, e ali me levaram para a UTI. Eu digo: Jesus, UTI de novo. Aí disse: não, mas você aqui vai estar só apenas em observação. Tá? Quando eu olhei, não tinha tanta coisa em mim, cheio de fio, cheio de máquina, e aquela coisa toda. Eu estava de fralda, eu estava de sono, quando me acordei, eu estava de tudo. Misericórdia. Sangue de Cristo. Aleluia. Aí a minha tia, que eu não sei se ela está vendo, aí a minha tia Deise, o esposo dela foi os únicos que me viram na UTI, porque foi só um dia, assim, quase um dia, né? Porque eu dormi e de manhã já fui para a enfermaria, e ela chegou, eu estava dormindo, e quando ela me viu, irmã, ela se assustou, porque eu estava cheio de coisa, aquela situação toda, me parecia que tinha feito um negócio, né? E ali o médico veio chegando para terminar, e ela disse: como é que ele está? E eu me acordei na hora. Ainda bem que você acordou, que eu estava até apreensivo. O esposo dela me viu, irmão, e foi até para fora, porque ele passou mal, ele sentiu algo estranho. E ela disse: como é que ele está? Ela disse: olha, você é o que dele? Eu sou tia dele, olha, está vendo a bolsa dele? Esse menino, ele já veio do bloco cirúrgico, já urinando, já está em 500 ml. E já lhe digo mais, vai ficar poucos dias aqui no hospital, já vai ser liberado. Pela experiência que eu tenho, pelo que eu estou vendo, já deu tudo certo. Irmãos, com 5 dias já estava urinando, glória. 12 litros, com 14 dias fui mandado para casa. Dia 9 deste mês fez 4 meses. Parece, irmão, que eu fiz uma cirurgia dessa. E 1 mês e meio de cirurgia já estava pregando por aí, dizendo que Jesus é grande. Alemecama súbia. Irmãos, a maioria dos que estavam na sala, muitos depois da cirurgia, foi para casa, tiveram que voltar. Teve uns que ficaram 40 dias internados. Muitos passaram por tanta coisa, mas desde quando eu saí de lá, irmãos, nunca mais voltei para poder estar internado. Aleluia. E até a médica disse assim: eu não estou entendendo, era para o vírus ser despertado. Para quem não sabe, toda pessoa transplantada nós temos o vírus. E quando você é transplantado de fígado, do coração, qualquer órgão, esse vírus desperta para expulsar. Então a maioria das pessoas que é transplantado, o vírus desperta, e essa pessoa tem que passar 21 dias tomando soro, de 8 da manhã e 2 horas da tarde. Isso tem que ser 21 dias. E olha que tem gente que está lá 6 meses e o vírus não dorme. Aí ela disse: eu não entendo por que o senhor não despertou. Eu disse: rapaz, Deus não quer eu aqui não, Deus quer eu assim, ó, pregando a palavra, irmãos. Eu sou dele, eu sou, aleluia, dele. Ele me escolheu para uma obra. Eu sou um milagre. Olha que eu estou morto, mas Jesus me deu vida, e agradeço a oportunidade. Aleluia a Deus.